Olá pessoal, aqui é o Jorge, tudo bem com vocês? Estamos na aula 10, parte 3 do nosso curso, onde a gente estava desenvolvendo então aquela mesinha de centro. E na aula passada a gente fez a vista frontal dessa mesa. Na primeira aula a gente configurou linhas, na segunda a gente fez a parte frontal e agora a gente vai entender como que a gente desenha essa escrivaninha, essa mesinha na lateral. Então vamos aqui para o CAD. E a gente vai utilizar o mesmo projeto que a gente estava utilizando então, que é a mesa de escritório. Vamos abrir ela aqui. E a gente está com o arquivo aberto. Vou puxar aqui para o lado com o PAN. Lembrando, tá? Quem não sabe o que é o comando de PAN, ele é essa mãozinha que se encontra aqui do lado. E a gente acessa clicando o scroll do mouse e segurando. Isso aí a gente tem explicação nas primeiras aulas. É muito importante para quem estiver caindo agora aqui de paraquedas, para que volte nas aulas anteriores para acompanhar todo o processo e entenda todo o processo do CAD desde o começo, tá? Aproveitando então esse adendo aqui para falar para vocês que é muito importante para mim que vocês curtam, comentem e quem puder compartilhar, dar joinha, escrever alguma coisa, é muito importante para que o nosso conhecimento seja passado para mais pessoas. Vamos lá então para o desenho de hoje, para a gente dar andamento e fazer a parte lateral da escrivaninha e depois a gente vai partir para as cotas. Então temos aqui, ó. Vamos abrir de novo o desenho. E o que eu vou pedir para vocês é uma coisa que vai ficar um pouco confusa no começo, mas vocês vão entender logo no futuro. Eu peço que, com o comando de linha mesmo, pode pegar a linha 0, a gente puxe algumas linhas de referência. Então eu vou clicar na linha de cima aqui e vou simplesmente puxar do lado com uma medida qualquer. Dei um ESC e voltei. Essas duas linhas que representam o arredondamento, não. Mas essa daqui, sim. Então essa linha eu vou arrastar ela para cá, sem medida nenhuma, tá? Só para a gente tomar algumas referências. Essa daqui também. Mesma coisa, a gente pode até fazer com o puxador. Embora vai ter um excesso de linha aqui, mas eu vou mostrar para vocês como que facilita a vida da gente trabalhar dessa forma. Estou acessando a linha aqui pelo comando L, tá? Para ficar mais fácil, é só digitar comando L ou dar um Enter de novo que a gente volta para o comando anterior. Só para confirmar, dei um Enter aqui e a gente volta para o comando anterior sem ter que se preocupar em buscar comando. Ou comando L de linha. Olha, eu poderia me preocupar em ficar fazendo offset, mas aqui é um exemplo de um trabalho onde a gente não vai se preocupar com nada. E o desenho ele é feito exatamente dessa forma. A gente faz uma vista e as outras a gente puxa essa vista através de referência. Eu fiz a vista frontal, vou fazer a vista lateral, tudo que é referência que eu preciso para construir a minha vista lateral, ela já está na vista frontal. Então a gente vai puxar essas linhas para que a gente faça então a vista lateral. Agora eu vou puxar essa linha aqui e a linha final. Pronto, dessa forma a gente tem o começo do nosso desenho, que para quem não entende muito bem é um monte de linha somente. Agora eu vou mostrar para vocês como que a gente pode limpar tudo isso e transformar isso na nossa vista lateral. Eu vou dividir a tela, como a gente tem feito anteriormente. Eu vou dividir aqui a tela e a gente consegue dessa forma trabalhar com a tela dividida, facilita um pouco o nosso processo. O que eu vou fazer aqui, ó? Então eu vou criar uma linha em qualquer ponto e vou utilizar um ponto distante, numa distância qualquer,
eu vou clicar um ponto fora mesmo e vou trazer essa linha cruzando todas. Lembrando que eu estou com o orto ligado, tá? Não falei porque já é desnecessário devido ao andamento do nosso curso, vocês já entenderam que linhas que são retas assim a gente pode ligar o orto. Agora eu vou com a ferramenta de modificar, eu vou cortar. Então é o trim ou o aparar. Então eu vou passar aqui em todas, aqui eu aparei, aqui é a mesma coisa e aqui é a mesma coisa. E com base então nessa imagem a gente vai começar a desenhar. Eu costumo fazer da direita para a esquerda, mas nesse caso eu vou contrariar aquilo que eu havia falado e vou fazer da direita para a esquerda. Falei, da esquerda para a direita, né, que é o natural, onde a gente costuma escrever. Eu vou fazer o contrário agora, vou fazer da direita para a esquerda. Se eu invertir a forma de falar aí, vocês me desculpem. Então vou fazer o contrário, vou fazer no que seria contrário ao meu eixo X. Porque eu tenho elementos mais simples aqui desse lado. Então eu vou optar por fazer esses elementos mais simples. Primeira coisa, ó, a gente tem essa linha aqui, que é a final. E eu tenho aqui uma linha que está distante dela 14. No caso é 14 centímetros. Então eu vou colocar aqui, ó, vou digitar, tá? Não vou utilizar lá a ferramenta que está aqui no modificar, que vocês sabem que é o offset ou deslocamento. Vou digitar aqui offset e vou colocar o valor de 14. Coloquei o valor de 14 e jogo essa linha para dentro. Agora a gente já dá uma observada aqui em tudo que pode ser cortado. Olha só a parte de cima aqui eu preciso manter. Deixa eu ver que eu acho que eu esqueci de puxar uma linha. Essa linha aqui eu também preciso puxar. Então eu tenho que trazer uma linha aqui, ó, deste ponto até lá. Aqui na perpendicular. Pronto, feito isso, a gente percebe aqui e enxerga o que pode ser cortado. Agora com a ferramenta de offset ou deslocamento, aliás, com a ferramenta de trim ou aparar, eu vou aparar aquilo que não me interessa, que é tudo isso daqui, ó. Olha quanta coisa que a gente já limpa. E eu cortei uma linha a mais, mas não tem problema, é um segmento de linha pequeno. Eu posso refazer ele aqui. E aqui, voltando com a ferramenta de aparar, eu posso cortar aqui dentro. Aqui é a mesma coisa. Essa linha aqui eu posso aparar nesse ponto e nesse também. Então a gente já tem alguma coisa aqui que já está parecido com essa linha. Agora eu tenho aqui, ó, o pé ele tem 5 centímetros, então eu vou fazer a mesma coisa. Offset ou deslocamento, agora o valor é 5 e eu vou clicar aqui no pé e jogar ele para dentro. Detalhe, tá? Para quem não está habituado com essas ferramentas, voltem para as aulas iniciais, onde eu falo como que funciona o offset, como que funciona o modificar, como o mover, o trim, que é o aparar. Então assistam as aulas do início do curso, são muito importantes. O conceito básico está todo lá. Novamente aqui em trim e enter. E a gente vai aparar aquilo que não nos interessa, que é aqui dentro, ó. Todas essas linhas aqui podem ser aparadas. Aparei tudo aqui. O que me sobra agora, eu posso fazer aqui, ó, com 60 milímetros, 60 milímetros não, né? 60 centímetros, é o final da nossa gaveta. É o final da nossa escrivaninha, aliás, né? Ou uma boa parte dela. Então a gente pode, porque ela tem 39 daqui, mais 2, mais alguma coisinha. Mas eu vou fazer aqui pelo tampo. Vamos imaginar alguma coisa aqui pelo tampo a princípio e depois a gente vê como que vai tratar as demais peças. Eu vou colocar aqui, ó, um offset com 60 e vou deslocar essa linha para dentro. E essa linha também para dentro. Feito isso, significa que quando eu digitar aqui o trim ou o aparar, isso daqui já não me interessa mais. Isso daqui já não me interessa mais. Mas eu tenho sujeira aqui que eu deixei. Não deixei não. Essa parte está sem.
Então, perfeito. Agora a gente precisa desenhar mais alguma coisa, que é, por exemplo, essa linha aqui do gaveteiro. Ela está dessa parte interior aqui do pé para minha esquerda com 39. Então, não vamos nem perder muito tempo. Offset 39. Clico e jogo para minha esquerda. E o que vai ser cortado daqui? Eu posso cortar, depois a gente vai refazer, tá? Se bem que, deixa eu imaginar aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, vou dar um trim e vou cortar a princípio só aqui, porque aqui a gente ainda tem que fazer as gavetas. Então eu tenho que a gaveta ela tem 2 centímetros, então essa linha aqui, ó, eu posso dar um offset nela com 2 e eu jogo ela para fora. E depois eu tenho 1,56. Posso fazer um offset de 1,56, que é o puxador. Então isso daqui é a minha medida final. Tendo essa medida final, tudo que está aqui, ó, eu posso aparar e jogar fora. Agora, disso daqui é a referência final que eu tenho do meu desenho e não vou precisar mais nada disso. Nada do que tinha para lá, são só essas daqui. Agora, o que eu tenho então? A gente sabe que, agora tudo com trim, ó, vou usar o trim ou aparar. Essa linha aqui, eu sei que não existe, essa também não. A gaveta tem 10, se a gaveta tem 10, essa linha aqui não existe. Esse pedaço também não, esse também não, esse também não. Aqui eu posso cortar, vou fazer a mesma coisa aqui, fazer a mesma limpeza aqui. E agora esse pedaço de linha eu tenho que deletar porque nada está cruzando nela. Lembrando que eu também tenho que aparar aqui. E aparar, opa, é só um pedacinho, vamos voltar que eu fiz errado. Aparar ou trim esse pedaço de linha e esse pedaço de linha. Essa linha aqui também eu posso aparar, só aparar, que se eu deletar ela vai embora por completo. Aparo essa e aparo essa. E posso fazer aqui um arredondamento. Eu vou medir quanto tem aqui, ó, que eu não me recordo. Vou digitar dist de distância e vou pegar de um ponto ao outro. Tem 1 milímetro, aliás, 1 centímetro. Se eu fizer então um arredondamento com 0,5, é metade, metade, a gente fica com essa ponta totalmente arredondada. Como que a gente faz aqui, ó? Modificar, filete. Peguei a ferramenta de filete, ele pergunta um monte de coisa aqui para mim, ó. Eu vou informar que eu vou usar raio, que é R, e 0,5. Daí eu clico sobre essa e essa, dou um Enter, clico novamente uma e outra e a gente fez o arredondamento. Poderia copiar aquele que eu já fiz, mas como ele está simples aqui, ó, eu vou utilizar a ferramenta aqui mesmo. E aqui, para que não fique diferente do que a gente está vendo, eu vou fazer um arredondamento, que é um filete, fillet, com raio de 1. E dessa forma eu tenho um arredondamento aqui no que seria o tampo. O tampo ele não é totalmente quadradinho assim, ele tem um certo arredondamento, um acabamento. Pensar seria até desnecessário da gente fazer, mas é interessante que se faça. Eu tenho depois uma outra linha aqui que mostra o fundo do gaveteiro e o fundo da escrivaninha que está a 2 centímetros do pé. Então a gente vai fazer a mesma coisa. Coloquei aqui a ferramenta de offset, digitei 2 e vou jogar essa linha aqui para dentro. E ela vai ser uma linha tracejada.
Esse ponto aqui eu também vou criar uma outra linha, que é desse ponto até o plano, até perpendicular. E agora, tudo que está aqui para baixo eu posso apagar com o trim. Então, dessa forma, a gente já tem desenhado o que é a nossa escrivaninha. Só que eu preciso fazer algumas alterações agora e acrescentar linhas. Eu vou selecionar essas linhas aqui, ó. Aliás, eu vou selecionar todas essas. Vai ter uma que vai ficar errado, mas não vai ter problema. Venho aqui e agora eu vou abrir a janela de novo e vou informar que essas linhas aqui são linhas do tampo. Aliás, do pé, né? Essas linhas aqui são linhas do pé, correto? Deixa eu ver. Não, pé é somente aqui e o tampo chega nela. Deixa eu dar uma olhadinha como é que é o 3D, que agora até eu fiquei perdido. Então ali é pé. Aqui é pé, parte de dentro é tampo. Então, como a gente está olhando na lateral, tudo isso daqui é pé. Só que pé a gente viu que a cor não tá boa, né? Eu vou usar a gaveta, tá? Vou usar a gaveta para ficar numa cor mais visível. E agora aqui também, isso aqui também é pé, mas eu estou usando a linha de gaveta então para ficar com uma visibilidade melhor. Perfeito. Como é que a gente faz isso? Eu só selecionei e troquei a linha, tá? Abri uma janelinha aqui e posso abrir uma outra janelinha aqui e vou colocar o puxador. Olha aqui, virou puxador. Pode selecionar linha por linha ou pode abrir uma janela. Fica a critério de vocês, tá? Aqui ficou gaveta. Essas outras linhas aqui correspondem ao gaveteiro. Então, essa daqui e essa linha corresponde ao gaveteiro. É uma linha verde. Por que eu não fiz gaveteiro aqui? Porque aqui é uma linha tracejada, é uma linha que está por dentro, a gente não enxerga. É essa linha aqui. Essa linha também corresponde ao tampo, mas ela está por dentro como uma linha tracejada. E eu já vi que a minha linha tracejada ficou muito grande, tá vendo? Ela teria que ficar menor, mas ela ficou com um tracejado muito grande. A gente vai alterar esse tracejado e vai encerrar a aula aqui para que a gente faça a cota na próxima, para que a aula não fique muito grande. Mas eu vou trocar aqui antes, eu vou trocar a linha tracejada. Vamos lá então em propriedade da camada. Na propriedade da camada, eu vou clicar sobre a linha tracejada e eu venho aqui e escolho qual é o modelo dessa linha. E ele está aqui, eu vou fazer um load, eu vou carregar outras linhas. Eu vou usar uma linha que é menor. Eu vou usar essa 0.5, que é uma linha menorzinha. E eu vou dizer então que essa linha tracejada corresponde a essa linha aqui. E a gente pode fechar. E ela já ficou com um aspecto melhor. Já ficou com um tracejado menor. Poderia até alterar numa próxima aula, então eu vou fazer esse acerto. Mas antes disso eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar aqui a linha que está como pé, eu vou colocar como gaveta mesmo, só para que a gente fique com as linhas iguais. Estou selecionando através de janela. Isso aí é muito importante que vocês também aprendam a fazer. Eu tinha mostrado numa aula anterior, em uma das aulas anteriores, que tem dois tipos de janela. Eu posso clicar, soltar e abrir de cima para baixo. Posso clicar, soltar e abrir de baixo para cima. Uma pega todos os elementos que a janela cruzar e a outra só pega elementos inteiros, tá? Voltem umas aulas atrás que vocês vão entender como é que é o funcionamento dela. E agora eu vou aqui também trocar para gaveta. Então, dessa forma, ó, eu desenhei a minha vista lateral totalmente com base no que eu tinha da vista frontal. A gente não precisou se preocupar com quase nenhuma medida, porque já tudo estava feito aqui e a gente apenas referenciou e fez do outro lado. E dessa forma eu tenho tudo no mesmo alinhamento. Se eu fosse fazer uma vista superior,
Através dessa daqui a gente daria um tombo nela e também faria essa vista superior com base em uma dessas vistas que a gente já tem pronto. Então esse é o processo que a gente utiliza para fazer vistas. Então agora a gente tem aqui a mesinha de escritório de frente, a mesinha de escritório visto pela lateral, e o próximo passo vai ser fazer cota. A gente vai configurar essas cotas e assim que a gente configurar as cotas, a gente vai fazer então o processo de detalhamento. E vocês vão ver como que o processo de detalhamento funciona, tá joia? Obrigado, pessoal. Até a próxima aula e vamos nessa.